Fala galera, tudo bem? Aqui é do canal de Química é de Bem. Hoje viemos aqui responder uma questão bastante interessante que foi realizada no Enem de 2019. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no nosso canal para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Então vamos à pergunta. Questão 95, Enem 2019. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença do oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Pergunta: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Aqui são as equações que iremos trabalhar, as equações que representam os processos. Essa questão que a gente vai responder, ela é uma questão bastante interessante, né? Agora vamos analisar as alternativas. Letra A, libera 112 kJ por mol de glicose. Letra B, libera 467 kJ por mol de glicose. Letra C, libera 2.688 kJ por mol de glicose. Letra D, absorve 1.344 kJ por mol de glicose. E letra E, absorve 2.800 kJ por mol de glicose. Com base nessas alternativas, a gente vai analisar a questão para chegarmos na alternativa correta. Essa questão ela envolve basicamente a lei de Henry e trabalhar com equações termoquímicas. Temos que lembrar também que ao inverter uma equação termoquímica, o seu ΔH também inverte seu sinal. Um detalhe também interessante que a gente tem que lembrar é que o ΔH negativo ele indica liberação de energia, né? E o ΔH positivo ele indica absorção de energia. E se você multiplicar a equação termoquímica por qualquer valor, o ΔH também será multiplicado. A gente tem que lembrar, né, dessas regrazinhas para podermos resolver a questão rápido, porque no Enem não pode perder tempo. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com isso. Com essas informações que a glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático e com o processo de oxidação, tanto da glicose como do ácido lático, pois aí a gente vai trabalhar com essas expressões para só assim podemos chegar a uma expressão que represente o processo de fermentação lática. Para podermos resolver essa questão com mais facilidade, a gente também tem que entender o significado de dois processos. O processo aeróbico e o processo anaeróbico. E saber qual é o significado dos dois. O processo aeróbico, o sistema aeróbico usa o oxigênio e nutrientes como glicose, gordura, carboidrato para produzir energia para o músculo. Já no sistema anaeróbico, esse processo ele é metabólico. O corpo produz energia sem usar o oxigênio. Então, no caminho aeróbico, a glicose ela reage com o CO2 e com a água. Então, para cada mol de glicose, a gente vai ter 2.800 kJ liberados na forma de calor. Já no caminho anaeróbico, a informação que nós temos é que uma molécula de glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático, que seria o caminho que você tem como fonte de energia quando você está com déficit de oxigênio. Logicamente, esse caminho deve fornecer menos energia do que o aeróbico. Então vamos dizer o seguinte: 1 mol de glicose para a produção de 2 mols de ácido lático
se nós combinarmos a equação de queima da glicose com a equação de queima do ácido lático, já invertida e multiplicada por 2, a gente consegue encontrar a equação que corresponde ao caminho aeróbico. Na primeira equação, a glicose queima na presença do oxigênio, formando CO2 e água. E na segunda equação, como vimos, corresponde ao processo inverso de queima do ácido lático, aonde temos aqui o ΔH multiplicado por 2 e o sinal dele invertido. Então, somando esses dois processos, a gente terá o resultado da fermentação lática com ΔH de menos 112 kJ para cada mol de glicose. Então, a gente está procurando responder o porquê do processo anaeróbico ser menos vantajoso. Ele é menos vantajoso porque ele libera menos 112 kJ por mol de glicose, sendo que, comparado ao processo anaeróbico, que temos 2.800 kJ por mol de glicose. Sendo assim, a questão correta é a letra A da questão. Agradeço a vocês que assistiram o nosso vídeo. Fiquem em casa, usem máscara e até mais.